Tá indo longe, hein? Ainda bem que não tem da China, viu, Wilder? A nossa aula está rompendo fronteiras, hein? Que legal. Isso é bom, hein? É essa hoje, né? A Maria Socorro. O Wesley. Ana Margarete tá aí. Sandra Araújo. Grazi. Bom dia. Siqueira. O último que entrar, fecha a porta. Boa, sempre a tirada dele. Ele é engraçadinho, né? Sempre foi. Esse é irmão, gente. Sempre foi engraçadinho. Não, deixa eu desligar o seminarista aqui que ele tá falando. Desliguei ele. Eu não consigo colocar no computador. Não consegue? Você instalou o computador? Vou instalar o Zoom no computador. Eu instalei, mas eu não consigo entrar lá. Eu não sei onde eu coloco para entrar. Pessoas calorosas que gostam de abraçar. O meu tá no telefone. Mas dá para você, no computador, você tem que instalar o Zoom. Não, mas aí, ó. Não, aí se você entrou no site, você tem que baixar o aplicativo no computador. I see. Mas como que eu baixo isso? Ana Sandra. Eu acho que... 10h07, vamos esperar até que horas? Nariz Mais 3 minutos, hein? Mais 3 minutos? 10h10. Tá bom, vamos esperar mais 3 minutos. Natália e Vivaldo já entraram e a Natalinha também tá ali. Bruno e Ana estão ali. Gente, mas eu já fiz a catecúmenos, não tem importância? Vai de novo. Vai ser examinada de novo no final do ano, sem problema. Ninguém sabia. Você foi falar agora? Vai examinar, né, Abraão? E Bill? O Bill já vai ser examinado, né? Todo domingo ele tá aí. Jesus! E eu falar com você, Bill. Do jeito que o pessoal pega pesado, talvez você nem passe, viu? Eu tô fora dessa, viu? A gente já é velho de casa, né? Vamos ver quem mais. Uma turma boa aqui, hein? Fiz um ato. Cauane já entrou ali. Já entrou a Cauane. Abraão, já tá gravando também, tá? Só para você ver. Beleza, Bill. Eu tô gravando hoje na nuvem, no cloud, porque a última vez eu gravei no computador aqui, o arquivo deu uma corrompida aqui. Eu vou ver com o Gregory se consegue restaurar. Olha, esse país é tão esquisito que até os arquivos de computador se corrompem. É brincadeira, viu? Sempre a tiradinha. Eu acho que se você quiser, a hora que você quiser, estamos com 15 participantes, contando nós aqui, né? Então são 13. Que tem gente que está junto aqui, né? O Wesley está junto. Com o Carlito tem 3, o Carlito, o Bruno também está junto. A Natália e o Vivaldo. O Wesley e a Grazi. Estão juntos. O Wagner e a Ana também. Faltando mais alguém aí? Vamos começar 10h10, senão a sessão demora muito para terminar, né? Aí quem for chegando vai entrando. Vamos orar primeiro para a gente começar? Eu vou pedir para a Geisa, lá de Londres, orar para a gente para poder começar. Tá bom? Pode orar em português mesmo, Geisa. E se eu chorar, não faz mal, tá? Não tem problema. Eu acho que eu nem vou conseguir. Tá bom, então vamos mudar. Vou pegar um que não chora. Vamos pegar o líder. Pra gente, líder. Ok, vamos orar. Senhor Deus, graças te damos por mais esse dia que tu nos concede, Deus, o privilégio de estarmos estudando a tua palavra. Agradecemos, Deus, pela palavra do pastor, que falou nossos corações. Também agora vem estar, Deus, com o presbítero Abraão no ministrar da aula, Deus, que o teu Santo Espírito possa estar conduzindo as suas palavras.
que ele possa ser fiel a ela, Deus, e transmitir, Deus, palavras vindas dos altos céus. Ser com cada aluno da Catecume, agradecemos pela participação da Teresa conosco, e seja, Deus, abençoando mente de cada aluno. Que eles possam continuar, cada um possa continuar firme, Deus, no caminho do Senhor. Não desviar nem para a direita, nem para a esquerda, mas tendo como alvo Jesus Cristo, o nosso Salvador. Tudo graças te damos, em nome de Jesus. Amém. Ô, Bill, como é que eu faço para ficar só a minha imagem aqui? Eu não estou conseguindo. Eu vou fechar aqui o microfone de todo mundo, mas na hora que você começar a falar, acho que já fica, viu? Ah, tá bom. Deixa eu fechar aqui. Isso, tem um cachorro latindo aí que está querendo participar da aula também. Quando eu puder, você fala, viu? Ok, só um minutinho. Tem gente que está com o microfone aberto. Deixa eu tentar fechar aqui. Espera um pouquinho. Ok, então, estão todos com os microfones fechados. Então, conforme combinado, no final da aula, né, se vocês tiverem alguma pergunta a ser feita, aí pode assinar ou lá no Reaction, aqui da Reaction, você pode clicar aqui, levantar a mãozinha ou abrir o microfone e falar, tá bom? Ok? Abraão, fica à vontade. Tá bom, Bill. Eu não estou me vendo aqui, Bill. O que será que eu fiz aqui? Você não está se vendo? Clica 2 vezes em cima da sua... Ah, sim, agora foi. Agora foi. Só para ver se eu não estou fazendo careta, né? Irmãos, vamos lá então, né? O nosso curso, esse ano ele foi mudado um pouco e eu confesso que eu estou achando ele bem, um pouco puxado até, viu? Eu acho que o William também deve estar sentindo o mesmo problema aí de ter que... Problema entre aspas, né? Um problema gostoso que é ter que estudar mais para poder trazer uma aula pelo menos razoável para vocês. Confesso que já estava bem cansado daquela revistinha, né, Ida? E agora nós pegamos uma coisa assim mais consistente, que é a Confissão de Fé. Então hoje nós vamos estudar o capítulo 5 da Confissão de Fé, que vai falar sobre a providência de Deus. Então, o que é a providência de Deus, né? Mas antes uma introduçãozinha, para a gente relembrar o que nós já vimos aí. Então, a introdução, né? Os 3 primeiros capítulos da Confissão de Fé de Westminster nos lembra que o mundo ao nosso redor e a Bíblia que nos foi dada revelam que há um Deus que decretou todas as coisas. Então, o primeiro capítulo da nossa Confissão de Fé, que vai falar sobre as Escrituras, elas vão apresentar a Bíblia de uma forma geral, os livros que contêm a Bíblia, os 66 livros que contêm a Bíblia, pegando lá do Velho Testamento, os 39 livros. Nós temos lá o Pentateuco, que são os cinco primeiros livros. Nós temos os livros históricos, que pegam toda a história dos reis. Nós temos os livros poéticos, que vai de Jó até Cantares. Depois nós temos os livros proféticos, que vai de Isaías até Malaquias, uma divisão entre profetas maiores e menores. Maior vai até Daniel, e de Osés para frente, eu acredito, são os profetas menores. Entramos nos 27 capítulos do Novo Testamento, que tem os 4 evangelhos, 3 são sinóticos, ou seja, eles são parecidos entre si. E temos o livro de João, que é o 4º evangelho, que é bem diferenciado, né? Temos um livro histórico, que é Atos, e depois temos as cartas paulinas, que são todas as cartas que Paulo escreveu. Temos as cartas gerais, que são as cartas que não foram enviadas para uma igreja de forma específica, mas foi enviado para todos os crentes de uma forma geral. Aí tem Tiago, aí tem Judas, tem Pedro e Hebreus, e temos o livro de Apocalipse no final. Mas o mais importante disso é que esses livros,
revelam um Deus que salva. O mundo também revela Deus, mas a Bíblia é quem revela o Deus que salva, porque a Bíblia tem a mensagem da salvação. A partir daí, desse Deus revelado, o líder falou sobre Deus, falou sobre a Trindade soberana, que comanda tudo, que criou tudo, que escolheu algumas pessoas. Cristo veio morrer para salvar, o Espírito Santo aplica essa obra no coração de cada um, e por isso nós somos salvos. Depois nós temos os decretos de Deus, o que Deus decretou. Tudo o que acontece, como diz lá o Salmo 139, que nós falamos, né? Todos os nossos dias escritos e determinados, quando nenhum deles existia ainda, e por aí vai. Não só isso, mas tudo o que acontece no mundo, não só com os seres humanos, mas com a própria natureza. Depois o líder trouxe a mensagem sobre a criação. O Deus que decretou fazer, executou a sua obra nesse capítulo aí. Deus criando todas as coisas, inclusive o homem e tudo que nós vemos. E hoje vamos falar sobre a providência de Deus. Como que Deus cuida de tudo isso? Então, é o cuidar de Deus, é o administrar de Deus na obra que Ele criou, né? Então, a confissão de fé parte desse ponto para nos dizer como Deus executa seus decretos. Ou seja, sustenta todas as coisas, como diz o autor aos Hebreus. Sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, Hebreus 1:3. Então, vamos lá para a nossa aula propriamente dita, né? Então, capítulo 5 da nossa confissão de fé, da providência, né? Que é a providência de Deus. Um artista, seja ele um pintor, um escultor, um músico ou um poeta, é conhecido por sua obra. Nela se pode notar a sensibilidade, o conhecimento e até as influências que moldou esse artista. O grande autor da criação também pode ser reconhecido por sua obra, genial e grandiosa. Vou colocar o meu cronômetro aqui. Deus, por sua sabedoria, vontade e poder, criou e colocou a sua marca em toda a sua criação. Ele criou desde os micro-organismos até os maiores seres, do ínfimo grão de terra até os grandes astros celestes. Então, eu trouxe aqui uma visão de que o mundo tem como criador, né? Ou de quem criou todas as coisas. Então, o primeiro é o deísta. O que pensa o deísta sobre a criação, né? O deísta crê que um ser supremo criou todas as coisas, não necessariamente Deus, o Deus que nós cremos, né? Alguém criou, um ser que é muito maior do que o ser humano, criou todas as coisas. O panteísta, e vem lá, pan é tudo e tel é Deus, então panteísmo acredita que tudo é Deus. Então, o homem é Deus, a árvore é Deus, o elefante é Deus, a formiga é Deus, os astros são Deus. E, por fim, os teístas creem que o Deus trino criou e sustenta todas as coisas. Quem é o Deus trino? O Deus que o Ider falou domingo passado. O Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, que do nada criou todas as coisas. Vamos lá. Então, Deus sustenta. Então, nós, os teístas, cremos que o Deus trino criou tudo do nada, tudo que existe. Esse Deus que criou tudo também cuidava ou cuida através da sua providência da obra criada. Então, o primeiro parágrafo da nossa confissão de fé vai dizer assim: pela sua muito sábia providência, segundo a sua infalível presciência e o livre e imutável conselho da sua própria vontade, Deus, grande Criador de todas as coisas, para louvor da glória da sua sabedoria, poder, justiça e bondade e misericórdia, sustenta, dirige, dispõe e governa todas as suas criaturas, todas as ações e todas as coisas, desde a maior até a menor. Então, o nosso Deus que nós cremos, o Deus que nos criou, o Deus que nos salvou,
Ele criou todas as coisas, Ele controla todas as coisas e Ele sustenta todas as coisas. Então, eu peguei três verbos aí, né? Então, a primeira parte desse primeiro ponto já foi visto por nós em outras aulas. Já falamos da presciência de Deus e da sua livre vontade, da sua soberania na criação e tudo que foi feito para o louvor da sua glória. Então, essa parte já é conhecida por nós. Deus sabe todas as coisas. Deus é presciente, não porque ele antevê, mas porque ele escreveu a história. Então, ele sabe de todas as coisas. E Deus, por sua livre vontade e soberania, criou tudo. O ponto aqui é como Deus gerencia absolutamente tudo isso. Como diz o autor de Provérbios, os olhos do Senhor estão em toda a terra, contemplando os maus e os bons. Então, nada foge dos olhos de Deus. Os olhos de Deus estão em toda parte, contempla tanto o bom quanto o mal, tanto o salvo como o perdido, tanto o santo quanto o ímpio. Então, eu destaquei aqui 3 ações desse Deus na sua providência e no cuidado da criação. O primeiro verbo aí, a primeira ação de Deus, Deus sustenta todas as coisas. O Salmo 104, 27 a 35 vai dizer assim: todos esperam de ti que lhes dês de comer a seu tempo. Se lhes dás, eles o recolhem. Se abres a mão, eles se fartam de bens. Se escondes o rosto, eles se perturbam. Se lhes cortas a respiração, morrem e voltam ao pó. Envias o teu espírito e eles são criados, e assim renovas a face da terra. Que a glória do Senhor dure para sempre. Exulte o Senhor por sua obra. Com só olhar para a terra, ele a faz tremer. Toca as montanhas e elas fumegam. Cantarei ao Senhor enquanto viver. Cantarei louvores ao meu Deus durante a minha vida. Seja-lhe agradável a minha meditação e eu me alegrarei no Senhor. Desapareçam da terra os pecadores e que os perversos deixem de existir. Bendiga minha alma ao Senhor. Aleluia. Então o salmista vai dizer assim, que todos na terra esperam pelo cuidado de Deus. Se Deus abre a sua mão, eles comem, ou nós comemos. Se Ele nos dá, nós nos fartamos de bem. Mas se Deus esconde o seu rosto de nós, nós nos perturbamos. Triste coisa é não perceber a presença de Deus. É você não conseguir sentir Deus. Eu lembro Pedro, quando Jesus falou assim, vocês também não querem ir embora? Vocês também não querem me deixar? Já que os discípulos disseram, duro esse sermão, quem o pode suportar? E as pessoas se afastavam de Deus, de Cristo, e ele falou para os discípulos, vocês também não querem ir embora? E Pedro, movido pelo Espírito Santo, diz, para quem iremos nós, Senhor? Para quem nós vamos? Só tu tens as palavras da vida eterna. Então, se Deus esconde o seu rosto de nós nos perturbamos, porque nós sem Deus não somos nada. Deus sustenta a sua criação de forma maravilhosa, de forma extraordinária, de forma miraculosa. Se Ele abre a sua mão, nós comemos. Se Ele a retém, nós passamos necessidade. Então, o seu emprego muito bom, o seu salário muito bom, não é nada se Deus não permitir que você tenha o seu salário e o seu emprego. É o Deus que cuida de pássaros, que veste as flores, mas também cuida do seu povo. Alimenta bons e maus, ímpios e santos. A segunda palavra aí, dirige. Deus dirige a terra. Nada está longe do alcance e do controle da mão de Deus. O Salmo 37, 23 vai dizer assim, diz que o Senhor firma ou guia os passos do homem bom. Tem até um corinho, né? O Senhor guia os passos do homem bom, e em seu caminho se compraz. Se cair, não ficará prostrado. O Senhor o segura pela mão. Tem um hino antigo que nós cantávamos que dizia isso aí, né? Salmo 37, 23. O Senhor firma ou o Senhor guia os passos do homem bom. É Deus que firma os nossos passos. Deus nos dirige. Nós vamos onde Deus permite que nós vamos. Quando Deus coloca limite, até aqui você vai.
É até aqui que nós vamos. Não existe ninguém que anda por conta própria. Deus dirige os passos de todos. O profeta Daniel registra as palavras do rei Nabucodonosor, que declara que o Senhor refuta os moradores da terra como nada, e que age como lhe apraz com os anjos e moradores da terra, e nenhum deles pode questioná-lo, dizendo: o que fazes? Não existe esse, não nasceu e nem nunca vai nascer um ser humano ou qualquer ser vivo que vai olhar para Deus e vai dizer: por que o Senhor está agindo assim? Porque Deus refuta os moradores da terra como nada. Ele é soberano. Os reis da terra se ajuntam para maquinar planos contra Deus. E Deus dá risada deles. Dá risada deles. Com uma só palavra, ele destrói o mal. Ele diz: para. Ele diz: vai. Ele diz: fica aqui até a hora que eu mandar. Deus dirige todos os passos da terra. Terceira palavra: Deus governa. O Salmo 135, 6 vai dizer assim: tudo quanto aprouve o Senhor, Ele o fez, nos céus e na terra, no mar e em todos os abismos. Tudo o que aprouve o Senhor, tudo o que a sua santa vontade lhe aconselhou, Ele faz da forma como lhe apraz. Tanto no céu, como na terra, como no mar e até no mais profundo abismo, na caverna mais profunda e mais escura e mais remota. Aqueles animais que vivem ali, aqueles seres ínfimos e quase que sem valia nenhuma para a gente, que vivem na escuridão, que talvez nem enxergue, Deus governa até a vida deles. A Bíblia diz que nem um fio de cabelo cai da nossa cabeça sem que seja da vontade de Deus. Ou seja, Bill, a sua cabeça tem muita vontade de Deus, né? Tem muito fio de cabelo caindo aí, né, Bill? Certeza, viu? Deus governa tudo, até isso. Então, não reclame da sua careca, foi Deus que fez. Né? Deus governa todas as coisas. Então, Deus sustenta, dirige e governa todas as coisas. Vamos lá. Como Deus faz isso? Né? Se Deus dirige, governa, cuida, age, como é que Deus faz isso? Né? Através de que Deus faz isso? Da sua muito sábia providência. Então, mas como Deus sustenta, dirige e governa todas as coisas? Quais as ações de Deus para conjugar de forma soberana esses três verbos? Vejamos então. Sua muito sábia providência. Jó 38 e 39, esses dois capítulos, é uma belíssima poesia composta pelo Deus providente a um Jó questionador. Então nós temos aí uma imagem de um Jó assim perfeito, né? A gente todo mundo queria ser Jó, né? Para que Deus falasse da gente, viu meu servo Abraão, homem que se desvia do mal, que só quer o bem, quem dera, né? Viste a minha serva Geisa, nossa, que menina abençoada, viste minha serva Margarete, que se desvia do mal. Todos nós queremos ser Jó, né? Mas Jó questionou Deus em muitas partes do seu livro, né? E Deus ficou ouvindo Jó falando, os amigos de Jó falando, até que chegou no capítulo 38 e 39, Deus pegou Jó, assentou ele numa cadeira e começou a perguntar coisas para ele, né? Depois de ouvir pacientemente os questionamentos de Jó, Deus passa a lhe ensinar de fato quem é o Deus soberano. Deus, de dentro de um redemoinho, ordena que Jó se cinja como homem. Daí podemos pensar duas coisas. Ele deveria talvez se lavar, se barbear e se vestir dignamente para estar diante de Deus. Ou, que é o mais provável, né? Simplesmente que Jó deveria se colocar como o homem falho e frágil que era. Talvez Jó tenha se vestido de Deus, né? E questionado a Deus por que ele estava naquela situação. Então Deus fala para ele: Jó, se vista de homem, porque você é homem. Você não é Deus. E Deus começa a questioná-lo. Quem sabe ele mesmo de forma inconsciente queria tomar o lugar de Deus. Quem sabe não fazemos o mesmo muitas vezes. Então Jó perguntou para Deus muitas coisas. Aí Deus sentou e falou assim: Jó, senta aí.
Aonde é que você estava quando eu criei isso, quando eu criei isso, quando eu criei aquele outro? Aonde você estava, Jó? Então, quem é você para questionar, né? Quem somos nós, né? Quem sabe não fazemos o mesmo muitas vezes, Deus então lhe faz uma pergunta cabal. Onde tu estavas? Onde você estava? Talvez essa pergunta caia para nós hoje. Abraão, Bill, Dona Margarete, Carlito, Maria de Socorro, Geisa, Ider. Aonde é que vocês estavam quando eu criei todas as coisas? Para você poder olhar para mim e falar, por que eu estou doente? Por que eu perdi meu emprego? Por que o meu parente morreu de Covid? Aonde você estava? Deus governa todas as coisas, Deus sustenta todas as coisas, Deus dirige todas as coisas de forma soberana e muito amorosa para com o seu povo. Aonde é que nós estávamos para poder questionar a Deus? Deus, então, recita uma lista imensa da grandeza do Deus providente, que cria, sustenta, dirige e governa tudo. Lá no capítulo 40, Jó reconhece a sua pequenez e diz que deveria colocar a mão na boca. Jó fala, uma vez eu perguntei e eu não vou repetir. Eu vou colocar a minha mão na boca, porque eu não sei nada, eu não sou nada, eu não consigo governar nem a minha própria vida. Quanto mais governar a vontade do próprio Deus. Ele se silencia. Mais à frente ele diz, eu te conhecia só de ouvir, mas agora meus olhos te veem. Que poesia maravilhosa. Até quem não gosta de poesia como eu, ama esses capítulos finais de Jó. Porque é Deus escrevendo cada palavra, cada rima, cada verso de uma poesia maravilhosa de apresentação de Deus para um Jó crente. Já pensaram nisso? Que muitas vezes o irmão crente aqui tem que Deus se apresentar para ele, para mim cair em mim, para você cair em si e ver que Deus é sábio, que Deus é providente, que Deus cuida de todas as coisas. Outra forma que Deus usa, né? A sua infalível presciência. Vou ser sucinto aqui. Deus sabe todas as coisas. Deus está em toda parte. Deus decretou tudo. Quer de forma direta as causas principais e secundárias, ou decretou de forma permissiva. Nada foge ao conhecimento do Deus onipresente. Deus está em todo lugar e em todas as épocas. O Deus eterno não se molda pelo tempo, mas é o Criador do tempo. Então, Deus tem a infalível presciência. Deus sabe de todas as coisas. Não porque alguém falou para ele, porque ele criou tudo, porque ele determina tudo, porque ele é o Senhor da história. Ele não se molda pelo tempo. Deus é o tempo. Deus não se molda pela vida. Deus é a vida. Deus não se molda pelo poder. Deus é o poder. Deus não se molda pela sabedoria. Deus é a sabedoria. Deus não se molda pelo conhecimento. Deus é o próprio conhecimento. Então, como que Deus faz tudo isso? Através da sua muito sábia providência e pela sua infalível presciência. Deus sabe de tudo. Deus sabe da vida de todos nós, de coisas que nós ainda não fazemos, não fizemos, nem temos ideia que vamos fazer, e Deus sabe daquelas talvez mais sombrias coisas que nós já fizemos na vida. Nos calabouços mais escuros do nosso coração, Deus penetra e sabe de todas essas coisas. Desculpe, irmãos, aqui eu fico um pouquinho emocionado e dá uma rinite emocional aqui. Livre e imutável conselho da sua vontade. É o terceiro modo como Deus faz tudo isso, né? Então, voltamos ao capítulo 3, que tratou dos decretos eternos de Deus. Deus, por sua vontade livre, decretou tudo e providencia tudo o que foi, o que é e há de ser ainda. Mateus 10, 29 a 30 e Romanos 11, 33 vão dizer isso. A liberdade é inerente aos soberanos. Manda quem pode, obedece quem tem juízo, já diz o dito popular, né? Deus é livre e só atende ao conselho da sua vontade. Ele é o seu próprio conselheiro. Romanos 11, 33 vai dizer, né?
Quem foi, ou um pouquinho antes, mas esse mesmo texto, quem foi que deu ao Senhor para ser restituído? Ou não, ou quem foi o conselheiro do Senhor? Eu estou misturando textos aí, né? Quem foi o conselheiro do Senhor? A sua própria vontade. A vontade dele o aconselhou. Então, Deus faz todas as coisas. Deus é o provedor de tudo, também de acordo com o livre conselho da sua vontade. A providência expõe o quê? Quando nós pensamos em providência de Deus, Deus providente, o Deus que cuidou de tudo, o que a providência expõe, né? Vamos lá. A bondade de Deus para com a criação. Então, tem um dito popular, né? Já que eu falei um dito popular, vamos falar dois, né? Tem um dito popular que diz assim, né? Quem prende o pato é obrigado da água, né? Não tem um dito popular que fala assim? Não que nós sejamos patos, né? Somos mais importantes que patos, graças a Deus, né? Deus nos trata como seres muito mais importantes do que todo o resto da criação, né? Mas quando Deus é providente, quando Deus cuida da criação, Ele está expondo para o mundo a bondade de Deus para com toda a criação. Então, a bondade de Deus, existem duas verdades que o povo de Deus não pode esquecer. Primeiro, tudo está nas mãos de Deus. Tudo. Nada foge da palma da mão de Deus. Segunda coisa, as mãos de Deus são boas. Então, em especial o povo de Deus, né, gente? Estou falando para nós agora. Essa verdade tem que estar clara para a gente. Primeira, tudo está nas mãos de Deus. Não tenha medo do futuro. Está tudo na mão de Deus. E a segunda, as mãos de Deus são boas. Ele segura a nossa mão. Ele controla tudo que está ao nosso redor. A primeira afirmação não aparenta ser muito reconfortante sem a segunda. Então, lógico, né? Se eu falo assim, tudo está nas mãos de Deus. Nós, como seres humanos, temos a tendência de querer ter o controle das coisas. E quando um Deus que sabe tudo, que vê tudo, tem tudo nas mãos, às vezes pode causar um certo pânico na gente, em quem talvez não está andando de forma muito correta. Mas a segunda é reconfortante. Tudo está nas mãos de um Deus que é bom para com o seu povo e que cuida da sua criação. Deus cuida das grandes baleias, mas também cuida dos minúsculos organismos que habitam as regiões mais profundas dos mares. Deus alimenta os elefantes, mas também alimenta os pequenos roedores. Alimenta as grandes aves e o minúsculo e quase anônimo pardal. E se alimenta todos estes, como não cuidaria de nós? A muito sábia e santa providência de Deus está em harmonia com o livre e imutável conselho da sua vontade. Como diz o salmista, o conselho do Senhor dura para sempre, os desígnios do seu coração por todas as gerações. Salmo 33, 11. Então, até os ímpios desfrutam da bondade de Deus. O sol nasce para justos e nasce para injustos. A chuva cai para cristãos verdadeiros e cai para os mais ferrenhos ateus. A ciência descobre coisas que servem tanto para os crentes, para os filhos de Deus, como para aqueles que não são filhos de Deus. Então, isso demonstra o amor de Deus e o cuidado de Deus com a sua criação. Deus plantou uma horta e Ele rega ela todos os dias. Deus comprou um carro e Ele lava esse carro, Ele leva para fazer a revisão periódica, Ele calibra pneu, Ele faz rodízio, né, de pneu. Deus criou o mundo e Ele tem cuidado com esse mundo. As engrenagens do mundo são todos os dias lubrificadas por Deus, para que ela gire macio, gire sem fazer barulho, gire do jeito que Deus programou para que ela girasse. Então, a providência não vai expor aí a bondade de Deus para com a criação. Deus é bom para com o mundo, embora o mundo não seja bom para Deus. Segunda coisa,
a providência expõe a glória da providência de Deus. Então, necessitamos reconhecer a providência de Deus para dar a Ele a glória devida. Tudo foi feito para a glória de Deus. Eu poderia citar novamente o texto de Jó, mas o teólogo Chad Van Dixhoorn dá outros exemplos. Vejamos Isaías, que reconheceu a providência de Deus no correr dos cavalos sem que tropecem. José do Egito refletiu em como uma tragédia se transformou em bênção. Nós podemos refletir no acordar com saúde, nos desvios de rota inconscientes que nos salvaram de desastres, nos encontros aparentemente ao acaso em que conhecemos o nosso cônjuge. Tudo isso, se observado com um olhar cristão, nos fará enxergar e, por consequência, devotar a Deus a glória devida por sua criação. Então, Isaías apenas falou, olha como os cavalos correm e não tropeçam. E a pessoa, se você tivesse 4 pernas, eu acho que caía toda hora, né? Os cavalos correm ali, tranquilo. Aquelas cabras montesas que escalam montanhas. Vocês já viram isso? Aquelas cabras que escalam os montes mais íngremes, todos eles de pedra. E as cabras com aquele casco duro conseguem não cair dali. Deus é glorificado ali, porque um bicho que não tem característica nenhuma de alpinismo escala um monte. José do Egito glorificou a Deus quando ele falou assim, meus irmãos, vocês intentaram mal contra mim, mas Deus o transformou em bem. Glória a Deus por isso. Glória a Deus porque um dia, sem querer, num encontro casual, eu encontrei uma pessoa que se tornou minha esposa, que se tornou meu esposo. Glória a Deus, porque era um encontro imprevisível ou imprevisto. E eu conheci uma pessoa tão diferente de mim que hoje é a minha metade. Tudo isso é glória para Deus. É glória para Deus o mundo em quarentena e nós reunidos em igreja. Louvando a Deus, aprendendo um pouco mais da palavra de Deus. Isso é providência de Deus. E a Ele toda a honra e toda a glória por isso. Então, tudo que Deus provê, tudo que Deus cria, a forma como Deus cuida de tudo, é glória para Ele mesmo. Glória a Deus por sua providência. Outro assunto aí. Outro ponto aí. Causas primárias. Então, a providência de Deus vai ser dividida em causas primárias e outros tipos de causa, né? Eu falei na outra aula sobre alguma coisa parecida, né? Os decretos, agora eu vou lembrar a palavra, né? Aquele que é o objetivo e aquele que vai ali no meio, né? Então, é como se fosse mais ou menos isso, né? Então, causas primárias e causas secundárias, né? Vamos lá, então. O que são... Oi? Eu vou ter que sair, porque eu vou ensaiar para fazer o vídeo para eu mandar para vocês na terça-feira. Tá bom, depois eu mando para você a gravação. Tá bom, então. Obrigada. Tchau, fica com Deus. Tchau, gente. Fica com Deus. Tchau. E cuida aí. Então, causas primárias. O que são as causas primárias? Então, vamos lá. A perfeita providência de Deus, sua organização e cuidado de todas as coisas no tempo, é a realização de sua perfeita predestinação. Portanto, Deus é o arquiteto e o mestre de obra da sua criação. Ele executou tudo conforme a sua livre e soberana vontade. Decretou nos tempos eternos. Assim, nenhum de seus planos poderá ser mudado de forma total ou mesmo parcial. Portanto, a causa primária é o projeto em si, é o objetivo. Então, o que são as causas primárias, né? É aquilo que Deus projetou, aquilo que Deus pensou, aquilo que sua livre vontade aconselhou ele a fazer. É o objetivo final, né? Deus é o arquiteto, mas Deus também é o executor da obra. Nada saiu diferente daquilo que Deus planejou. Quem já contratou pedreiro sabe como é que são essas coisas, né? Você pede para fazer uma coisa de um jeito, quando você chega, está de outra, né? Às vezes, né? Isso aí não é sempre, né? Você pede para fazer um móvel para sua cozinha, aí o cara faz diferente daquilo que você pediu para fazer, né? Isso não aconteceu com Deus, né? Deus projetou e Deus mesmo realizou, né? Então, é perfeito aquilo que Deus pensou e o que Deus realizou, né?
Ele projetou, ele mesmo criou, é como Deus predestinou. Portanto, a causa primária é o objetivo em si. É o projeto em si, é o objetivo em si. Deus planejou sair de Suzano e chegar em Mogi das Cruzes, passando por uma estrada principal. No meio do caminho, não desviou para um outro caminho, né? Para uma outra estrada secundária ou qualquer coisa assim. Deus fez exatamente aquilo que ele pensou. Ele imaginou o final, né? O Stênio Marx, que é o maior cantor de todos os tempos, diz assim: Deus sabe o fim desde o princípio. Lá na música Tapeceiro, se você quiser ouvir, é maravilhosa. Deus sabe o fim desde o princípio, porque ele planejou o início e ele planejou o fim. Essas são as causas primárias. Eu acho que eu estou ficando gripado, viu? Vamos lá, segunda causa aí. Causas secundárias. Então, falamos das causas primárias, agora as causas secundárias. Existem 3 causas secundárias, pelo menos 3 que eu peguei aqui. Pode ser que tenha outras, mas nós pegamos 3 aqui. Se a causa primária é o objetivo, eu estou em Suzano, eu quero chegar em Mogi. Essa é a causa primária. É o que Deus projetou no fim. É o saber o fim desde o início, né? Então, como funcionam essas causas secundárias, né? Então, Deus não precisa de ajuda para governar o mundo. E isso ele o faz e bem feito. Contudo, em sua sabedoria e soberania, ele decidiu fazer isso obedecendo os padrões criados por ele mesmo. Então, nesse padrão, um evento desencadeia outro e assim por diante. Vendo de nossa perspectiva, poderíamos chamar esse processo de natureza das causas secundárias. E elas podem ser. Então, Deus criou padrões para as coisas se desenvolverem. Ele criou o início para chegar num fim, mas no meio do caminho ali, Deus criou padrões para que as coisas aconteçam. Então, nós pegamos aqui três padrões desse aí. Então, as causas secundárias elas podem ser necessárias. Então, necessárias. O sol precisa nascer para que a terra tenha claridade e calor. A chuva precisa cair para que a plantação brote e cresça. Um óvulo precisa ser fecundado para que uma criança nasça. Então, isso são causas necessárias. É necessário o sol nascer para que tenhamos luz. Se o sol não nascer, ninguém tem luz. Então, Deus projetou. O dia vai ter luz e a noite vai ter menos luz. O dia vai ter o calor do sol aparente. À noite, menos calor. Então, como é que isso vai acontecer? O sol precisa nascer. Eu quero ter um filho. Gente, só tem adulto aqui, né? Não dá para ter filho se o óvulo não for fecundado. Né? Não existe. Deus criou esse protocolo. Então, são causas secundárias necessárias. Qual é o fim? Um casal fala, olha, acho que a gente podia ter um filho. Aí a esposa, é verdade, vamos ter um filho, né? Eu quero ser mãe, etc, etc. No meio do caminho tem um protocolo aí, que eu não vou citar aqui, vocês sabem qual é. Se não fizer, me desculpe, não vai ter filho. Então, causas secundárias necessárias. Livres. Nos tempos da lei de Moisés, quando um homem, por acidente, tirava a vida de uma outra pessoa, ele tinha o direito de ir habitar em uma cidade de refúgio. Lá ninguém poderia vingar a morte da outra pessoa. No entanto, a escolha de ir ou não para uma dessas cidades era de escolha livre do assassino culposo. Outro exemplo, um fumante passa a sofrer com os efeitos da nicotina. Ele pode parar de fumar e deixar de sofrer, ou não parar de fumar e sofrer um efizema pulmonar que lhe tire a vida. Então, essas são as causas livres. Olha, tem 2 opções para você que matou uma pessoa por acidente. Não foi culpa sua. A pessoa morreu. Não foi culpa sua. É o famoso homicídio culposo, né? Deus falou para Moisés, construa cidades de refúgio para que essas pessoas vão para lá e lá nem um assassino pode entrar. Mas era a escolha da pessoa. Você pode ir ou não. E se ficar, paga a consequência da sua escolha. E a terceira
são causas contingentes, né? Miqueias advertiu ao rei Acabe que ele morreria em uma batalha. A morte de Acabe era crucial para que Miqueias fosse reconhecido como profeta de Deus. Ou seja, o profeta fala assim: veio a minha palavra do Senhor dizendo, Miqueias, você vai morrer na batalha. Se Miqueias vai na batalha e não morre, como é que ficaria Miqueias? Se Acabe vai na batalha e não morre, como é que ficaria Miqueias? Totalmente sem prestígio e sem confiança. Ninguém acreditar nele como profeta de Deus. Então Acabe morreu. Porque o Senhor disse, porque o profeta profetizou. E se isso não acontecesse, tanto Deus como Miqueias ia ficar sem credibilidade, né? Ou seja, Deus já havia determinado ou decretado que o sol daria luz e calor, que assassinos culposos fossem salvos à vingança nas cidades de refúgio, e que o rei Acabe morreria em batalha, mas utilizou-se de causas secundárias, necessárias, pois o sol precisa nascer todos os dias para que haja luz e calor, livres, pois para não morrer, o cidadão teria que livremente escolher mudar de cidade, e contingenciais, pois algo teria que acontecer para provar uma outra coisa. Então, temos as causas primárias, que é o objetivo, e temos as causas secundárias, que são as causas necessárias, as livres e as contingentes. Deus perdeu o controle porque uma pessoa matou o outro e não quis ir para a cidade de refúgio? Não. Deus já sabia, ou Deus já tinha previsto que ele não iria. Mas o ir ou não ir é a escolha da pessoa. É isso. Depois... Opa, alguém dormiu aí? Não. Não, né? Então vamos acordar aí. Tô brincando, gente. Sei que vocês não estão dormindo. Vamos lá. Providência de Deus. Vamos continuar aqui. Elas podem ser ordinárias ou menos ordinárias ou extraordinárias. Então, a providência pode ser tanto ordinária como extraordinárias. Então, o que é cada uma delas? Vamos lá. As ordinárias são aquelas causas naturais, ou seja, o cair da chuva, os raios que ocorrem quando massas de ar de diferente temperatura se encontram, a lei da gravidade, pessoas não andam naturalmente sobre o mar, em um naufrágio precisam de um bote salva-vidas ou se agarrar em destroços do navio. O agricultor planta a semente e a ação do sol e da chuva na medida certa faz a planta germinar, crescer e produzir alimento. Se eu estudo para uma prova, vou estar preparado para ela. Então, isso são ações ou a providência ordinárias de Deus. As coisas acontecendo no seu ritmo normal. O rio sempre vai descer a cachoeira. Nunca vai subir a cachoeira. Isso são coisas ordinárias. Coisas que acontecem naturalmente. Eu estudo para uma prova, eu me preparo para ela. E se a prova vier do jeito que eu estudei, eu vou bem na prova. É coisa natural. 1 mais 1 igual a 2. Não tem o que falar. Deus age assim também. Deus preparou o mundo para que o mundo funcionasse direitinho. A Terra dá o giro de 24 horas e nós temos dia e noite. Ela dá um giro maior em volta do Sol e nós temos as fases da Lua, nós temos a primavera, verão, outono, inverno. Tudo Deus projetou assim. O giro da Terra em torno de si mesma não pode ser maior do que o giro da Terra em volta do Sol, senão descontrola tudo. Isso são as coisas ordinárias. Deus criou para fazer assim. Deus, no seu projetinho lá, ele determinou que as coisas fossem assim ou assado. Mas Deus, por ser Senhor soberano de tudo, não está preso a ações ordinárias. Ele, por seu poder, pode agir de forma extraordinária. Assim, ter um filho sendo estéril e idosa é inimaginável, mas Sara engravidou e deu à luz a Isaac já quando era centenária, ou quase centenária, tinha 90 anos, né? Conceber após relações sexuais com o marido é ordinário, mas conceber do Espírito Santo é extraordinário. Ressuscitar dos mortos, como aconteceu com o filho da viúva de Naim e Lázaro, é extraordinário. Ver fechada a boca de leões é extraordinário. Ver tempestades acalmadas como a sua palavra.
ser jogado em uma fornalha de fogo abrasador e não ser ao menos chamuscado é extraordinário. Doenças terminais curadas é extraordinário. Pregar o evangelho é ordinário, mas ver pecadores, inimigos de Deus, entenderem a mensagem pregada e se renderem a Deus, sendo a partir daí tratados como filhos, é extraordinário. Resumindo, extraordinário é milagre. É o Deus miraculoso que fez milagres no passado e faz ainda hoje. Nunca vi um morto ressuscitar, levantar do caixão, mas já vi muito morto espiritual levantar da morte e passar a ter vida em Jesus Cristo. Deus muda histórias de formas miraculosas. Mudou a minha, está mudando a de vocês, ou já mudou a de vocês. Providências extraordinárias. Aquilo que Deus faz além, aquilo que Deus, por sua sabedoria fala, não, eu vou fazer que é diferente. Eu posso fazer porque eu sou o Criador de tudo, eu sou o dono de tudo. E Deus faz o milagre acontecer. Abraão. Oi. Abraão. Oi, estou ouvindo. Só para te avisar, são 10h56. A gente está acompanhando lá, o pessoal já deu um sinal aí, primeiro sinal, para encerrar em 5 ou 10 minutos, tá bom? Você tá bom. Tá aí, um pouquinho, tem problema, não? Oi, não, Oi? Pode seguir. Pode seguir, só para te orientar. Tá bom. Então, vamos lá. Outra coisa que vamos ver aí. Queda e pecado, né? Isso também está na providência de Deus. Então, vamos no ponto que eu já falei na última aula. Deus não é o autor do pecado. Isso é um ponto. O diabo não é o autor do pecado. Isso é outro ponto. Eu estou afirmando. O homem não é o autor do pecado. Mas o pecado é fruto da pré-ordenação permissiva de Deus. Como é que é isso, né? Então, a presença do pecado no mundo é a consequente existência do mal. São atos providenciais de Deus por ação executiva ou permissiva de Deus. Deus não é e nem pode ser o autor do pecado, mas permitiu que o homem, sob sua responsabilidade pessoal, o introduzisse na humanidade. Deus é quem permite a atuação do tentador. Limita-lhe os poderes e as ações. Então, estamos diante dos seguintes enigmas. Se Deus fosse o autor do pecado, ele não seria puro nem justo, pois dele emanaria a malignidade e dele procederia o delito pelo qual condenaria o homem à morte eterna, transferindo a culpa de si mesmo para a sua indefesa criatura humana. Então, vamos pegar a santidade de Deus. Deus é santo, então Deus não poderia ser o autor do pecado. Já falamos sobre isso na outra aula. Se o diabo é o autor do pecado, como pensam alguns, temos de admitir um governo dicotômico no mundo, ou seja, Deus tem um oponente igual, extremamente poderoso, pois foi capaz, mesmo depois de ter sido expulso do céu, de danificar a obra-prima da criação, o homem, envolvendo-o em sua pecaminosidade, transferindo-lhe a sua malignidade. Se o pecado é obra satânica, não cabe imputabilidade ao homem, mas a alegação de inocência, se é que ele peca por compulsão externa e irresistível do maligno. Então, por que cremos que o diabo não criou o pecado? Porque senão ele teria poder para poder lutar com Deus. Essa guerra que planta na nossa mente, que o diabo luta contra Deus, não. O diabo não tem poder nenhum contra Deus. Deus controla, inclusive, o diabo. Terceiro ponto. Se o homem é o autor do pecado, a revelia da vontade do Criador, então Deus, como se há de admitir com relação ao diabo, na hipótese anterior, não é soberano sobre a obra criada, não tendo sobre ela autoridade suprema e irrecorrível. O destino da sua imagem ficaria entregue a ela mesma, e tanto o céu como o inferno nada mais seria do que seus direitos de opção. Ir para o inferno contra a vontade de Deus, admite-se, mas entrar no céu por vontade própria, sem o livre desejo expresso daquele que lá tem o seu trono, é inadmissível. Porém, quem sustenta tal doutrina está errado.
E, por último, né, o pecado entrou no mundo por eterna pré-ordenação permissiva de Deus. Mas a responsabilidade do pecado original coube ao nosso ancestral e a dos pecados fatuais a cada um de nós individualmente. O instinto, olha, presta atenção nisso, o instinto do carnívoro predador lhe foi colocado por Deus, mas o abate da presa lhe é opção própria. Então, Deus colocou a vontade e a liberdade dentro do coração do homem, mas o fazer, ou seja, o abater a presa, foi por opção do homem. A possibilidade de pecar, as circunstâncias de fazê-lo e a presciência de que o faria pode ser atribuídos a Deus, não o ato pessoal do homem, rebelando-se contra o Criador. Quebrou o pacto do Éden, né, de submissão a Deus. A responsabilidade e a culpa do pecado são do pecador original e não de Deus. Então, quando o homem caiu, caiu por conta própria, não porque o homem ou o diabo criou o pecado. Deus preordenou, colocou dentro do coração do homem a liberdade e externamente as opções. O homem caiu porque sentiu o desejo de ser igual ou, quem sabe, até maior do que Deus. Consequências do pecado. Vamos lá. O que o pecado fez com nós, né? Dor e sofrimento no parto, submissão a um igual, trabalho precarizado por pragas, queda de toda a criação com Adão e Eva, a natureza juntamente com eles, né? Com nossos primeiros pais, padece por causa do pecado. Separação de Deus e morte eterna. Então, essas foram as consequências aí do pecado. O bem e o mal. Vamos lá. O que temos a dizer sobre o bem e o mal? Então, nós temos o bem para o mal e temos o mal para o bem, né? É um trocadilho. Para quem gosta, como eu, de trocadilho, isso ficou maravilhoso, né? O que é o bem para o mal e o mal para o bem, né? O quinto, sexto e sétimo parágrafo do 5º capítulo da Confissão de Fé vão falar no modo como Deus age providencialmente com relação aos filhos, aos ímpios e à igreja. Com relação aos filhos de Deus, Deus pode deixá-los por algum tempo entregues à tentação e ao desejo, e aos seus desejos do seu próprio coração, mas tratá-los posteriormente e ensinar a fragilidade do homem e a sua dependência total de Deus. Assim como aconteceu com José no Egito, o mal intentado se tornou em bem de fato. Então, o que quer dizer isso, né? Deus, na sua soberania, ele pode nos deixar no desejo do nosso coração. E muitas vezes ficamos. Quando você se afasta de Deus, se esfria aí da fé, etc., Deus está deixando você no desejo do seu próprio coração. Para quê? Para te mostrar depois, às vezes de forma dura, às vezes de forma mais leve, que você é humano, que você é falho, que você é dependente de Deus, que você sem Deus não é nada. E quando você volta para Deus, trazido por Ele mesmo, Ele te faz glorificar a Deus. José do Egito, depois de sofrer um monte de coisa que Deus deixou com que ele sofresse, e aí é o outro lado, né? É quando você está sofrendo porque Deus permite que você sofra, né? Quando as pessoas te fazem mal. José foi injustiçado, mas no final ele falou para os seus 11 irmãos, os 10, na verdade, que o outro, né, Benjamim, não tinha feito nada, né? Vocês intentaram mal contra mim, mas Deus transformou em bem. Então é o bem virando mal. Deus usa o mal. Deus usa o mal para fazer o bem. Está trocado aqui, né? É primeira parte de baixo, né? É o mal para o bem, né? Deus ele vai usar o mal criado ou o mal feito por alguém para o bem, para depois você ser abençoado. E o mal para o mal, né? Já com os ímpios pode ocorrer o contrário. Deus endureceu-lhes o coração e cegou os olhos para que não entendam ou enxerguem a luz do Evangelho. O salmista Asaf narra a sua luta contra a suposta injustiça de Deus. Ao observar a fartura dos ímpios, porém, o suposto bem se transforma em mal e lhe serve de tropeço para os pés. Quantos de nós já não passou em frente à casa do ímpio e falou, meu Deus, que casa bonita, que carrão, como ele se... Olha o terno dele, que pano maravilhoso.
E eu aqui andando de fusquinha, de Brasília amarela, e o ímpio andando de Camaro amarelo, né? Mas no final do Salmo 73, Ider, me ajuda aí. Asaf vai falar: quase que meus pés resvalaram, quase que eu caí. Mas quando eu entrei no santuário de Deus, quando eu li a palavra de Deus, quando eu observei a providência maravilhosa que Deus tem para os seus filhos, eu percebi que Deus coloca eles em terrenos escorregadios. Eles tropeçam e caem, eles não se mantêm de pé como Deus tem me mantido. Então, às vezes, muito bem, Deus faz do mal. Deus cerca os ímpios de bem. Para que no último dia Deus fala: você teve tudo. Rico e Lázaro. Tinha tudo rico, mas não tinha o amor de Deus, não tinha transformação verdadeira no coração. Então, mal que vem para bem e bem que vem para o mal. O último ponto aí, meus irmãos, para a gente encerrar, é a igreja filha da providência de Deus. Chegamos em nós, né? Então, a igreja recebe um tratamento especialíssimo de Deus porque se constitui de seus eleitos, chamados, justificados, regenerados, santificados e irmanados para sempre na família de Cristo. Então, a igreja de Deus é tratada de forma especial. Uma coisa é você comprar presente para o filho da sua vizinha. Outra coisa é você comprar presente para os seus filhos. Deus cuida de todo mundo, mas Ele cuida especialmente da sua igreja. Porque nós somos o povo de Deus, regenerados, santificados e irmanados para sempre na família de Cristo. Somos irmãos de Jesus. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. A igreja é raça eleita, é a menina dos olhos de Deus, é a esposa de Cristo. Raça eleita, aquilo que dá o brilho nos olhos de Deus. E Cristo é o esposo da igreja. Embora sejamos irmãos de Cristo, porque somos filhos do mesmo Pai, mesmo que adotivos, mas numa relação que a Bíblia usa muito entre casal, Cristo é o esposo e a igreja é a sua esposa adornada. A igreja, o Pai e o Filho estão unidos através da obra do Espírito Santo, numa união mística. Então existe uma união santa que é promovida pelo Espírito Santo aí, união mística entre o Pai, o Filho e a igreja. Deus nos trata como família. A providência de Deus nos tirou das trevas, nos transportou para a luz do amor de Deus, para o reino do Filho do seu amor, para que sejamos todos unidos a Deus. Estamos unidos a Deus. Não existe providência melhor do que essa. Não existe palavra mais consoladora do que essa em meio a dificuldades tão grandes que nós estamos passando. Nós somos ligados a Deus, ao Pai e ao Filho, e esse laço é o Espírito Santo. Você está ligado a Deus. Aproveita isso. Goza isso. Viva isso. Desfrute disso. A fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim. Deixa eu tirar aqui que eu não consigo ler aqui. A fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Há somente um corpo e um espírito, como também foste chamados, numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. Efésios 4, 4 a 6. É isso, irmãos.
Eu queria encerrar aqui lendo o finalzinho aqui do capítulo do livro do Chad. Ele fala assim, aliás, é da Confissão de Fé mesmo, lá do Rod. Ele fala assim, Deus mantém o mundo e os homens pela graça comum. Então, talvez, não sei se vão ter esse estudo aí da graça, mas o que é a graça comum? É aquilo que Deus dispensa sobre todo mundo. É a graça dispensada sobre todo mundo. Mas preserva a sua igreja com o carinho doce do Pai, pois se trata do povo de sua preferência e escolha, dos filhos do seu coração paterno, dos seus eternamente eleitos, protegidos e salvos em Cristo Jesus, seu Filho amado. A palavra de Deus que alimenta, conforta e dirige espiritualmente os fiéis. A Santa Ceia que lhes confirma o pacto da graça e lhes fortalece a esperança. A oração que mantém a intimidade beatífica ou benéfica ou bendita entre o servo e o seu Senhor. A união dos santos que lhes preserva o calor da fé e lhes possibilita o exercício do amor cristão são graças providenciais preparadas por Deus para todos os regenerados do corpo de Cristo. Então, essa é a providência de Deus. De forma simples, mas eu creio que deu para a gente compreender um pouquinho aí do como que Deus controla, dirige e cuida da sua criação. Vamos orar, irmãos? Eu ia pedir para a Geis orar, mas ela saiu. Você já estava bem para orar já? Então eu vou orar para encerrar. Santo Deus, obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado, Pai, pela providência. Obrigado, Pai, pelo cuidado conosco, Senhor Deus. Embora imerecedores, o Senhor cuida de nós, ó Pai. Nos faça enxergar isso como igreja, Pai. Enxergar isso como corpo do Teu Filho, Pai. Enxergar isso como servos salvos e regenerados por Ti. Fica conosco, nos guarda, nos ampara, nos proteja, Senhor Deus. Rogo, Pai, nessa hora pela vida do José dos Anjos, que na sexta-feira perdeu, no sábado de madrugada perdeu a sua mãe, a Nice, que depois perdeu o seu pai. Dê consolo, Senhor Deus, essas duas famílias, Senhor Deus. Rogo, Pai, pela Marta Sonaro, que está com Covid, ó Pai. Cuida dela, Senhor Deus. Cuida, Pai, dos seus familiares para que sejam consolados, ó Pai, e amparados por Ti, Senhor Deus. Cuide da Tua igreja, Pai. É a nossa oração, no nome bendito de Cristo Jesus. Amém. Vocês têm alguma pergunta para fazer? Eu vou pedir para vocês, se vocês concordarem, né? De perguntas, vocês mandar escrita para a gente aí no grupo. E a gente responde o dentro do possível. Ider, quer falar alguma coisa, Ider? Alô, Ider? Alô? Quer falar alguma coisa? Não, é só falar uma palavra de incentivo para a igreja, para a escolhida, né, que eu tenho aqui em mãos. Deus cuida de toda a sua criação, como você falou por último aí, né? Complementando, mas a sua igreja, ele revela, Deus cuida de toda a sua criação, mas a sua igreja ele revela um cuidado muito especial, o qual ele não revela ao restante da criação, os não escolhidos. Então, essa é uma palavra de conforto para nós, que estamos em Cristo Jesus e que temos a certeza da salvação, é que ele tem um cuidado todo especial conosco, com a sua igreja, e que, lógico, a graça comum cuida dos demais, mas para nós dispensa o cuidado todo especial. E nós possamos pensar nisso também, né? Ider, eu ouvi mais ou menos você falar que tinha muito eco, viu? Então tira o eco aí que eu leio de novo. Agora com eco. Sem eco. Vamos lá, rapidinho. Não, é só essa última parte aí que você falou, né? Sobre a igreja, o cuidado com a igreja. Ele cuida de toda a criação, né? E a graça comum. Mas a sua igreja, nós, os escolhidos, ele tem um cuidado muito especial, qual ele não revela ao restante da criação.
Então, isso é uma palavra de conforto, é algo de confortador da parte de Deus para conosco que somos os salvos. É essa palavra só final que eu queria deixar. Ok? Ouviu agora, Bruno? Ouvi. Mas tinha eco ainda, viu? Mas deu para entender. Alô, Zé, quer falar alguma coisa? Zé Antônio? Fala, João. Ouviu? Abre o Zé Antônio aí. Não? Bom, então da minha parte é só. Acho que não sei se você quer falar. Zé, tá ouvindo, Zé? Acho que não. Também acho que não. Beleza. Alguém quer falar alguma coisa? Dos alunos? A participação aí? Alguém? Não? Então, beleza. Ô, Bill, você gravou, né? Gravou. A foto, hein? Ô, Bill, tira a foto então aí pra gente. Ô, gente, vamos entrar de novo aí pra tirar a fotografia. É isso, vamos tirar a fotografia aí, pra gente poder colocar nos arquivos. Laís apareceu ali, Dona Margarete, Bruno e a esposa, Sandra. Carlito saiu, só tá a porta da casa dele. Pode tirar, Bill. Carlito tá querendo voltar. Tá voltando. Volta aí, Carlito. O Carlito tá escondido. Ah, tá. A Cíclia não... A Clícia Cíclia. A Clícia não vai aparecer na foto. Colocou aí no chat. Tirou, Bill? Oi, você consegue tirar a foto aí? Acho que o Bill não tá ouvindo a gente não, né? O microfone dele não tá ativo, não. Tá fechado o microfone dele. Ai, desculpa, gente, eu estava com o microfone fechado. Eu tirei aqui a foto, já mandei aí no grupo pro Abraão. Tá, Abraão? Tá bom. Eu só falando uma coisa, eu falei, não sei se vocês ouviram, estava com o microfone fechado. Lá no encerramento no YouTube, entrem lá, os últimos 10 minutos para vocês verem o encerramento. Esse domingo a gente fez uma homenagem aos aniversariantes do mês, né? Temos aniversariantes e também temos aniversário de casamento da Natália e o Vivaldo, que fizeram aniversário de casamento. Estão sendo homenageados lá também, ok? Tá joia. Tá bom? Então, abraço, gente. Fiquem com Deus. Um abraço. Um abraço para todos. Deus abençoe. Todo mundo no culto. Todo mundo no culto. 19 horas. E 19 horas o culto. Ok? Fiquem com Deus.